meu início na Muay Thai foi muito curioso, porque eu comecei a praticar no Núcleo Rio de Janeiro. E é interessante esse momento que tínhamos vários praticantes lá, de diferentes naturezas. E anos depois, toca o telefone e essa pessoa fala: eu queria falar com o Júlio Camacho. Uma voz assim muito dura. Eu falei: pois não, quem fala é o Júlio Camacho. Professor Júlio, eu peguei seu telefone com fulano de tal, um colega meu da época, e eu queria ter aulas particulares com você, porque você é o único cara que sabe lutar. Lá naquela Muay Thai inteira. Só tem cara ruim de luta, o único cara bom de luta era você, e eu quero aprender com você. Eu achei muito estranho, né? Eu falei: mas eu não tenho escola, não faz mal. Quanto você me cobrar, eu pago. Tá bom. E aí, marquei com ele num dia, marquei, curiosamente, na casa, hoje mestra Úrsula Lima, é minha prima, e ela morava numa casa em Jacarepaguá, no terraço da casa dela, falei com a minha tia, ela era uma menina na época ainda, e encontrei essa pessoa, esse meu antigo colega de prática, no terraço da casa dela, para uma entrevista inicial, para começar um trabalho a partir dali. Marcamos às 9 horas da noite, eu trabalhava numa outra empresa, chegou às 9 horas, está ali me esperando, eu falei: como vai, fulano? Ele: como vai? E não me deu muita bola. E eu achei muito estranho aquilo, né? Ele estava tão formal comigo. E aí, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos conversar? Não, eu prefiro esperar o Júlio Camacho. Eu falei: mas Júlio Camacho sou eu. Ele falou: Júlio Camacho é você? Não é aquele outro? Eu falei: não, esse é o Luiz Otávio. Então eu estava na categoria dos caras que não sabiam lutar, né? E aí ele falou com todos eles, ele falou assim: já que é você, vai você mesmo. E ali começou a minha carreira, né? Foi meu primeiro aluno, né? Já que é você, vai você mesmo. Ele era um professor, aficionado por artes marciais, faixa preta em várias. Fizemos um trabalho até muito interessante, né? Continuo não sabendo lutar, mas pelo menos fiz um bom trabalho com ele naquele momento, a ponto dele convidar vários alunos dele para vir praticar comigo. E ali começou que isso foi no ano de 1995, iniciou-se o Núcleo Jacarepaguá, né? Mas meses depois, a própria, na época, só minha prima, uma menina, Úrsula Lima, que morava na casa onde eu comecei a transmitir, começou a acompanhar, assistia informalmente às aulas, e a partir daí ela teve interesse, e quando nós fundamos efetivamente o núcleo, ela já era membro ativo, e hoje é talvez um dos principais expoentes do sistema Wing Chun, em nível mundial, inclusive, na nossa geração. Talvez, Arnold, a gente esteja tocando no ponto mais importante do nosso trabalho, que é justamente essa transmissão, o que a gente chama de transmissão pura, geração após geração. Nas artes marciais é muito comum um discurso de que a pessoa pega o melhor de cada arte, junta para poder oferecer para aquela pessoa, né? Quase como se fosse o suprassumo da marcialidade. Isso é uma coisa relativamente questionável em termos tradicionais. Não que você tenha que repetir o que o seu mestre te ensinou exatamente daquele jeito, não é disso que eu estou falando. Mas a ideia de que você tem uma arte, que tem um nome, e a pessoa vai buscar você porque ela quer buscar aquela arte, se você coloca as suas ideias, de alguma maneira você não está entregando o que você se compromete. Vou dar um exemplo para você. Quando nós falamos de sistema Wing Chun, que é um termo em chinês, são dois ideogramas que têm tradução em si, de verdade dizem respeito ao nome da fundadora. Então o nome seria Wing Chun Kung, arte marcial ou os punhos de Wing Chun. Se eu me comprometo a transmitir a arte marcial de Wing Chun, eu tenho que ser fiel ao trabalho que foi elaborado por essa pessoa, por essa mestra, por essa líder. Mas se eu tenho ideias geniais e brilhantes e me apoio nesse saber, não tem problema algum. Mas eu preciso trocar o nome. Eu preciso falar que é a arte marcial do Júlio Camacho, ou do que seja. Quem fez isso de forma muito ética foi o próprio Bruce Lee. O Bruce Lee teve um acesso legítimo ao sistema Wing Chun, extraiu uma experiência do sistema Wing Chun, só que colocou algumas ideias particulares. A esse grupo de ideias, ele chamou de Jeet Kune Do. Do, no sentido de caminho, Jeet Kune, no sentido de interceptar o punho. Esse Kune é o mesmo Kune de Wing Chun Kune, né, que também pode ser arte marcial. Então pode ser aquela arte marcial que tem por caminho a interceptação. São várias traduções possíveis. Mas note que não é Bruce Lee Kune, é Jeet Kune Do. Então não está falando do nome dele, está falando de um nome de um conceito. E evidentemente que mestres desse conceito sentem-se bastante à vontade de pegar essa mesma filosofia, esse mesmo pensamento e inserir outras coisas.
Mas quando você tem uma arte marcial como o Wing Chun, que diz arte marcial de Wing Chun, então é muito importante você ser fiel à tradição. E ocorre um efeito muito interessante, que é o seguinte: essa arte marcial foi fundada por Yin Wing Chun, que é uma mulher. Quando eu falei lá no início da questão da feminilização do combate, não é por isso, mas isso exemplifica bastante. Quer dizer, como que uma pessoa mais frágil, inclusive numa sociedade machista, como a sociedade chinesa da época, inclusive, consegue ter uma arte marcial, que é do território absolutamente masculino, associada a seu nome. O primeiro discípulo dela foi o marido, chamado Leon Bokto. E foi Leon Bokto que deu o nome do sistema Wing Chun, e foi Leon Bokto que deu esse nome ao sistema Wing Chun. Em outras palavras, você imagina o seguinte: eu estou numa sociedade machista, eu sou um mestre de Kung Fu, conhecido inclusive, eu aprendo com a minha mulher, o que naquela cultura, talvez quase 400 anos atrás, no interior da China, fosse uma coisa que não era politicamente correta ou uma qualidade distintiva, e digo, essa é a arte marcial de Wing Chun. Então, quando eu nomeio uma arte marcial dessa maneira, no fundo eu estou declarando publicamente um compromisso de preservação, de respeito à geração anterior. Então é interessante que em Wing Chun, Leon Bokto, Wong Apo, Leon Lan Kwai, Leon Itai, Leon Jian, Chen Wansun, Iman, Moyat, Leon Mamura, Júlio Camacho e segue. Há uma tradição de geração após geração, um compromisso de você aprender na íntegra um determinado conteúdo, que é o conteúdo completo do sistema Wing Chun, aprender a transmissão desses conteúdos, que são coisas muito diferentes. Nem sempre grandes lutadores são grandes professores. Um bom exemplo talvez seja o Mike Tyson. Mike Tyson como lutador de boxe é inquestionável. Eu não sei se as pessoas gostariam de aprender boxe com ele ou se sobreviveriam a essa experiência. Entende? O fato de você ser um grande lutador não necessariamente quer dizer que você seja um grande transmissor. Então, o compromisso que se tem dentro da Moya Wing Chun, na carreira de um mestre, é você não só aprender todos os conteúdos daquele sistema, quanto aprender a transmiti-los adequadamente. E por transmissão, entenda-se, não colocar suas próprias ideias. É dar acesso ao praticante que está interessado no sistema Wing Chun, o próprio sistema Wing Chun, na sua expressão mais pura. Quando você vai buscar uma arte marcial, é muito comum que as pessoas estejam buscando. Quando as pessoas vão buscar uma arte marcial, é muito comum que elas estejam buscando a defesa pessoal, o autoconhecimento, uma filosofia de vida. São quase que jargões. De modo geral, as pessoas vão falar mais ou menos as mesmas coisas. Eu costumo dizer que a experiência do Wing Chun ela é muito particular, porque várias vezes eu ouvi o seguinte: poxa, era engraçado, isso é engraçado, é exatamente o que eu estava buscando e não sabia. E o mais interessante é que pessoas diferentes buscam coisas diferentes. Porque se eu prometo, como eu disse, eu vou ensinar você a se defender e vou ensinar o outro a se defender, o conceito de defesa para você e para o outro são conceitos diferentes. O que leva você a querer lutar e leva o outro a querer lutar são coisas diferentes. Então é interessante que há um respeito a essa subjetividade. Cada pessoa busca uma coisa em particular e na maioria das vezes a pessoa nem sabe o que está buscando. Ela acredita que saiba. É muito comum você ouvir o seguinte: olha, eu adoro luta. Vou contar um caso. Recentemente eu tive um praticante, que está conosco até hoje, que se dizia aficionado por luta, e ele queria me contratar para fazer um trabalho específico de luta. E eu perguntei para ele assim: por que é que você quer aprender só luta? Porque eu adoro a luta e eu quero luta, eu não quero mais nada, eu quero só luta. Eu falei, ok, então nós vamos começar um programa específico de lutas com você. Tudo bem? Tudo bem. Combinamos os valores, tudo certo. Não cobrei barato, propositalmente, para checar o quanto que ele queria aquilo mesmo, e ele topou. Eu falei, bom, agora vamos fazer o programa. Sabe que a luta diz respeito a você golpear e você ser golpeado. Então eu queria dividir esse programa. A gente vai, no início do programa, vai trabalhar só com a parte de você aprender a ser golpeado. Então, durante alguns anos, é um programa de anos, né? Você só vai apanhar, falando no popular. E depois você vai aprender a bater. Não sei o que aconteceu, rapaz, esse programa nunca aconteceu. Sabe? Quer dizer, esse programa nunca foi à frente. Por alguma razão, ele não levou à frente e era uma proposta interessante, né? Que você separa, né? Vamos estudar só a arte de ser golpeado? Vamos aprender a ser golpeado em cada parte do corpo?
das maneiras mais dolorosas, mais adequadas, para você poder não se surpreender quando porventura aquilo lá na frente acontecer. Porque é uma ficção você imaginar que você vai lutar e você só vai golpear. Até porque o outro também está pensando nisso, né? Então, na pior das hipóteses, você vai golpear e vai ser golpeado. Então, vamos aprender completamente esse processo? Então, vamos começar pela parte, né, mais natural. Se você não sabe ainda, é provável que você apanhe mais do que bata. Então, vamos começar apanhando. Mas eu não sei, rapaz, eu até hoje não entendi o que aconteceu, né? Ele está praticando o Wing Chun normal, ele não quis esse programa, mudou de ideia, não sei por quê. Por que eu estou brincando assim? Porque as pessoas que dizem que querem luta ou que gostam de luta, talvez nunca tenham lutado. E se elas acreditam que lutaram, a ideia que elas têm de luta talvez seja um pouquinho imatura. Porque, de fato, se você gosta de luta, você tem que gostar de todos os aspectos da luta. O nome disso, por exemplo, em psicanálise, é sadismo e masoquismo. E boa parte das vezes não é isso que as pessoas estão buscando. O que a gente nota no praticante de Wing Chun, de modo geral, é que ele acaba encantando-se com a ideia de desenvolvimento humano. O que parece uma coisa muito estranha, se você falar em termos de desenvolvimento humano associando a gestos de socar e de chutar. Por humano, entenda-se a conexão entre dois seres humanos. O próprio ideograma chinês para a humanidade é o ideograma de pessoa e o número 2. É a conexão de duas pessoas. Isso é muito diferente da ideia de desenvolvimento pessoal. Porque o desenvolvimento pessoal é você com você internamente. Na ideia de desenvolvimento humano, você precisa do outro para se desenvolver. Então é interessante que quando vem um soco, por exemplo, aquele soco não é uma ameaça. Muito pelo contrário. Aquele soco mostra para mim uma série de coisas. Primeiro, como eu reajo ao soco. Como eu posso, inclusive, aumentar a minha eficácia de ação por conta de um movimento que não me é favorável. A intenção do movimento não é me ser favorável. Mas eu posso extrair benefício disso. E essa ideia de extração de benefício, esse é o Kung Fu. Em termos de Kung Fu, se você tivesse que resumir de uma maneira muito linear, seria a arte de você se apoiar no potencial que aquela situação carrega, independente de ser uma situação favorável ou desfavorável aparentemente. Então não importa o que vem. O que veio para mim, cabe a mim extrair benefício. E nenhum outro cenário é mais favorável para isso que o cenário marcial. Porque simbolicamente a luta, ela traz, repito, simbolicamente a premência da morte. Quando alguém te golpeia, quando você é atacado, por isso que eu falei, luta é outra coisa. Não confunda com um torneio, com competição, com uma disputa entre amigos, com uma experiência que teve no colégio na adolescência ou na briga de torcida. Isso é outra coisa. Mas luta diz respeito a você tirar a vida de alguém ou perder a sua própria. Então, quando você simbolicamente toca nisso, todas as suas máscaras, todas as suas barreiras, elas caem. Porque se você gastar muito tempo com estereotipias, com fantasias, você morre. Evidente que num cenário como esse, é um cenário completamente controlado, então o risco é zero, inclusive de algum tipo de lesão, porque a gente atua num campo simbólico. Mas é muito importante que esse simbolismo toque justamente nesse ponto. E é nesse ponto que você entende, esse é o mais crítico, que você precisa do outro para se salvar. Então, talvez o maior benefício do sistema Wing Chun seja justamente tocar nesse aspecto do desenvolvimento humano, de você aprender a sua própria humanidade com relação ao outro. O aspecto mais importante é que para cada pessoa isso funciona de uma maneira diferente. Então, você conversar com 20 pessoas sobre os benefícios que elas tiveram na prática, são benefícios muito diferentes, porque cada um estava direcionando a sua humanidade para um campo diferente. Isso é o mais bacana. Não é o que a escola tem para te oferecer de resultado. Ela te oferece o processo. O resultado é com você.